Bom dia. O Estado e o governo entram num momento crítico e, por mais paradoxal que possa ser, justamente quando se consegue recursos para investimento e as contas, principalmente no que diz respeito aos servidores públicos, encontram-se enquadradas, apesar dos contorcionismos fiscais e contábeis aí, que o Tribunal de Contas do Estado permitiu ao Executivo e a ele próprio fazer. Vejam bem, a semana passada morreu um sargento da Polícia Militar, numa troca de tiros com bandidos. O Tocantins, como é notório, há muito tempo você tem conhecimento disso, é rota do tráfico de drogas. A bandidagem está caindo aqui para o norte do país. E com facilidades, porque por causa das barreiras, dos limites, ou seja, aqui do Tocantins você tem limite com o Pará, tem limite com o Maranhão, com o Piauí, barreiras secas aí, que a facilidade para transpô-las são conhecidas, as facilidades são conhecidas. Então, a droga vem do Mato Grosso, passa ali por Guaraí, ali, e segue para o norte do país. Muito fácil isso. Os campinhos, os aeroportos aí nas fazendas são vários. A polícia de vez em quando estoura. O que eu quero dizer é o seguinte: o sargento morreu. Muitos policiais estão morrendo aí por bandidos criminosos bem armados, que vêm do eixo Rio São Paulo. E aqui nós estamos aqui com traque. Ou seja, a PM não tem recurso para investir. Os soldados andam aí, viaturas caindo aos pedaços, com aquelas armas antigas ainda, não é verdade? Então, como é que ele vai enfrentar um bandido com AR-15, bandido com armado lá do Rio de Janeiro, aqui na região norte do país? Não é possível, não é verdade? Agora, e por que o governo não tem? Porque o governo gasta mais de 50% de suas receitas com salário de servidor. Então, veja bem, e aí fica aquela coisa. O servidor, ele não tem condições de trabalhar, mas aprecia o salário alto. E o salário alto implica em tirar recursos dos investimentos, não é verdade? Então, fica aquela equação mal resolvida. Ou seja, o servidor não quer abrir mão do salário, e nem deve, ele conquistou por concurso. A culpa é de quem? É dos governos e dos deputados que aprovaram salários incompatíveis com a economia do Estado, não é verdade? Então, a renda média se você dividir aí o valor que o governo gasta com salários por ano, pela quantidade de servidores aí, a renda média é altíssima, um dos maiores do Brasil. E o servidor público ainda tem aposentadoria com salário integral, tem plano de saúde e coisa e tal. Então, veja bem, o servidor público, o policial, é um servidor público também. Então, ele ressente, ele tem falta, ele não tem equipamento para trabalhar, mas também não quer abrir mão do salário. É o que ocorre aí com essa ação que o Sindicato dos Servidores entrou na Justiça pedindo que o governo corrija a database com a inflação de 5%. Ou seja, o governo, a inflação anual foi de 5%, é um direito dos servidores, direito constitucional. Só que a legislação também permite que o governo não conceda o reajuste integral se não tiver condições financeiras, dependendo, inclusive, da Assembleia Legislativa. Então, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, no mês de setembro, decidiu a mesmíssima coisa aí. Os governos não são obrigados a corrigir a database. De qualquer forma, é um direito dos servidores, eles estão reivindicando e eles merecem, eles passarem concurso aí e tudo, merecem. Apesar de, em algumas repartições, como é notório, as repartições só funcionam por causa dos contratos temporários. O servidor está lá, ou seja, sentado, aguardando vencer o horário para ir para casa. E quem trabalha, na verdade, são os contratos temporários. Isso é muita repartição, acontece isso aí. Evidentemente que não é regra geral, mas muitas repartições, como todo mundo sabe, só funcionam por causa dos contratos temporários. Os contratos temporários é que trabalham. O servidor fica aí, flanando, esperando o fim do mês para receber o salário. De qualquer forma, é o seguinte, essa ação, o mandado de segurança do CISEP, tem pouca chance de ir adiante. Primeiro, pelo atraso, ou seja, a database está em vigor desde junho. E segundo, porque ele protocolou esse negócio da database esse mandado de segurança, depois que os poderes acertaram com o governo para corrigir o salário em 1%. Evidentemente que os servidores podem falar, mas não teve nenhuma assembleia aí. O presidente do Tribunal de Justiça, por exemplo, não fez assembleia com os servidores, né, para definir o salário no órgão. Mas o presidente do Tribunal de Justiça ainda é o chefe
no Tribunal de Justiça, não é verdade? Agora, o servidor tem direito de fazer greve? Tem, sim. E eu acho que a tendência disso aí é uma greve de servidor público, até porque tem muito líder sindical que está querendo disputar as eleições municipais na capital e no estado. E uma greve do servidor público, com a questão salarial embutida, é um instrumento e tanto para poder pedir voto de servidor público, não é verdade? Mas, de qualquer forma, é o seguinte, como eu disse, é um paradoxo, é um conflito, porque o servidor público precisa de instrumentos, precisa de condições para oferecer um bom serviço, para justificar o seu salário. No entanto, ele não quer fazer essa comparação, não quer refletir que esses salários que não dão condições ao governo de dar para ele condições que justifiquem o pagamento todo mês. Um bom dia para você.